fios, cabos, tomadas, interruptores. O que tudo isso tem em comum? Mais do que itens elétricos, fazem parte de um sistema que sustenta uma obra de verdade. Vamos falar sobre isso no bate-papo de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o que sustenta uma obra de verdade. A gente sabe que uma obra passa ali pelo chão, tem a estrutura e tem algumas partes que estão ligadas diretamente com a Ilume e com a Sil, que são cabos, fios, tomadas. E a gente vai falar sobre isso, que são partes que muitas vezes muita gente acha que são as mais simples, mas não. São as partes que sustentam uma obra. Sem elas, uma obra não vai para frente e não tem o resultado esperado. Então, sejam bem-vindos, Nelson e Ícaro. Primeiro, como vocês estão? Fala aí um pouquinho como estão as vendas, bem. As coisas, conta pra gente. O mercado está aquecido como sempre, porque na instalação elétrica ou se constrói ou se reforma. Dependendo do momento se constrói mais, dependendo do momento se reforma mais. E a instalação antiga brasileira, ela é muito antiga. Então tem que reformar. Então nunca para. E eu imagino que da Ilume também. Também, antes de tudo, Nelson, quero cumprimentá-lo, quero cumprimentar você, Iris, o Alex. Mais uma vez é uma alegria inenarrável para nós da Ilume. Eu estou aqui representando toda uma indústria com um grupo de colegas formidáveis e para nós é um orgulho muito grande estar mais uma vez aqui na Bartofil, essa empresa que está celebrando seus 80 aninhos e mesmo com 80 anos continua uma jovem senhora, sempre adaptado com o movimento do mundo, sempre trazendo inovação e a gente tem muito orgulho de ser parceiros da Bartofil. A gente acredita que a gente colocou um tijolinho ainda na construção dessa empresa, por menor que seja, porque afinal de contas nós também somos parceiros da Bartofil há mais de década, fazendo juntos esse trabalho fabuloso. O mercado, como sempre, tem lá seus altos e baixos. A gente está vivendo um momento muito bacana na Ilume, sempre trazendo novidades, sempre trazendo lançamentos aqui no Mix da Bartofil e acompanhando essas variações do mercado, como sempre. Ícaro, para nós é que é um prazer receber vocês, né? A gente sempre se encontra aqui nesses bate-papos, podcast, nos encontros presenciais, né? Convenção. Para nós é muito bacana poder ouvir vocês e aprender com vocês a cada dia. Então é um prazer para nós, né? Para mim, para Alex e para Bartofil. E a gente sempre fala do conhecimento que os dois tem na área, né? A gente sempre elogia os dois, fala que assim, o que não falta para os dois aqui é conteúdo. Sim. Então acho que vai ser bem produtivo hoje. A gente fica bem marcado para nós, né? Aquelas pessoas que conseguem explicar bem sobre os produtos, passar bastante conhecimento para a gente não esquece não. Obrigado. E hoje, né, o tanto que a gente gosta de receber vocês, de bater um papo com vocês, né? À toa que a Alex saiu de trás das câmeras e está aqui participando mais uma vez conosco como co-host. Mais uma vez com vocês aqui, acho que a troca de ideias, de informações vai ser bem bacana. E sobre um assunto que ele gosta muito, né? Que é construção, obra. Já saiu de uma, já entrou em outra. Exatamente, né? Exatamente. Daqui a pouco tem outra obra aí. Primeiro a gente reformou, agora a gente pretende construir. Então é sempre, igual o Nelson falou, você está construindo, você está reformando. Ou está reformando. É uma característica do brasileiro, né? Então, hoje a gente vai falar sobre isso. A Alex daqui uns dias já entra aí numa próxima construção, né? E tem muita gente aí que está também construindo ou reformando. E vai ser muito bacana esse bate-papo por isso, né? Pra gente passar dicas para todo mundo que precisa dessas soluções. Que tem tudo a ver com Sil e Ilume, como eu falei. Para começar, assim, se faltar soluções Ilume e Sil numa obra, o negócio não vai para frente. Porque a gente precisa de energia para fazer tudo funcionar. Então, se falta estrutura, condução elétrica, ponto de energia, o que acontece com a obra? Eu quero ouvir de vocês. Sim, na verdade, os equipamentos da Ilume são ligados com os cabos da Sil. Né? Não existe uma instalação elétrica sem um quadro de distribuição, sem os cabos levando energia até cada ponto de tomada, ponto de interruptor, ponto de ligação de um chuveiro, de uma torneira elétrica. Então não tem uma instalação elétrica. E o problema, no caso dos cabos, é que eles ficam escondidos. Por enquanto que a gente pensa nos produtos da Ilume, eles ficam expostos, os cabos ficam escondidos. E é aí que muitas vezes as pessoas tropeçam. Tropeçam no sentido de colocar um material que não serve. Uma coisa é um produto de uma qualidade inferior. Ele funciona, mas no caso do cabo, essa qualidade inferior
ela não serve. É que nem o combustível adulterado no posto. Vale a pena? Não vale. E os cabos de qualidade inferior, que são cabos mais baratos, que as pessoas vão encontrar na internet, e eles não servem. Então não é uma questão de economia de dinheiro, é colocar o produto errado. E agora eu fico curioso para ouvir da Ilume como é essa situação. Eu imaginei mais ou menos na mesma linha. Eu imaginei a seguinte situação. Imagine um eletricista que planeja fazer uma instalação elétrica, coloca fios de 4 milímetros da CIL, e lá na ponta, ao invés de colocar uma tomada de 20 amperes, ele coloca uma tomada de 10. Só que ali ele precisa ligar um produto de alta potência. Seria um chuveiro, um micro-ondas, um ar-condicionado. O que ele vai fazer? Ele vai quebrar a corrente, né? Ou seja, ele não vai dar continuidade ao elo. Ou seja, faltou o planejamento e, ao mesmo tempo, ele não conseguiu manter o resultado, né, da conexão entre CIL e Ilume, fazendo ali, estrategicamente, uma ligação correta. Ou seja, quando isso acontece numa obra, a obra simplesmente para. Sim. Uma outra coisa que eu pensei é o erro de não ter projeto elétrico. Sim. Porque se você tem um projeto elétrico, você vai construir, você sabe exatamente o que você vai ter que comprar. Sim. Quando a gente pensa em cabo, como eu trabalho com cabo, eu acho que é fácil. Quando você pensa tomadas, interruptores, a coisa fica mais complexa. Porque você vai ter no teu projeto elétrico quantas tomadas de 10 amperes vai precisar, quantas tomadas de 20 amperes, aí entra o interruptor duplo, simples. Three-way, triplo, intermediário, um local que você vai deixar uma caixa colocada para mais na frente, com a tampa cega, você pode estar colocando, por exemplo, um RJ45 para instalar um ponto de internet, né? Ou seja, essa questão do planejamento é bem observada. E tem um detalhe, se não planejar, vai comprar errado. Vai. Por quê? Ainda mais se for num autosserviço na loja, a pessoa vai ver interruptor lá, vai, R$15, e vai ver o interruptor com o mesmo visual 20. Só que um é para lâmpadas para interruptor em paralelo, o outro não. A pessoa vai no mais barato. Ela não sabe, então ela precisaria comprar, vai no total 40 interruptores, ela vai comprar 40 iguais. Só que na obra não vai ser assim, né? Entra mais ou menos naquela questão também da fiação, que eu tinha citado agora no exemplo, né? Qual fio usar para qual tipo de equipamento, né? Paralelo, qual a bitola correta, né? Ou seja, aí todo sai esse do projeto elétrico. Exatamente. E mais uma vez você para com a obra, né? Porque a obra já em andamento, não houve o pré-planejamento, depois você vai ter que voltar para corrigir um erro por falta de planejamento da obra. Ou seja, mais ou menos respondendo a sua pergunta, a obra para, simples assim. Igual você comentou, o fio tem um grande problema que é escondido. É escondido. E quando você passa um fio fora da bitola, um fio que não é de cobre realmente, o problema aparece uma hora ou outra. Sim. E vivenciei isso de vizinhos que aconteceu exatamente isso. Uma hora, quando ligou, principalmente no tempo de frio, quando ligou o chuveiro numa potência mais forte, ligou máquina de lavar, ligou micro-ondas junto, torrou o quadro de disjuntor. Deu fogo, queimou tudo e não adianta. Se deu problema ali, não adianta você fazer uma gambiarrazinha, você tem que trocar tudo, porque você comprometeu a rede inteira. E querendo ou não, quando você vai para a parte de acabamento, a gente tem a mania de usar o famoso Benjamin, para solucionar o problema dos amperes, né? E já poderia ter sido previsto tudo isso. Então, quando a gente constrói, realmente é importante você ter um projeto elétrico justamente por isso. Onde você vai usar equipamentos que são de alta tensão, que têm uma potência maior, o 20 amperes é o indicado para você economizar energia, para você não ter problema de superaquecimento de cabo. Então, é uma preocupação que todo mundo tem que ter. E tem uma ciência exata. Se você vai ligar um produto na tomada que veio com plug de 10 amperes, a tomada é de 10 amperes. Se você comprou um produto que veio com plug de 20, é tomada de 20. Por quê? Porque até 10 amperes é tomada de uso geral.
que são as tomadas de 10 amperes. Se o produto que vão fabricar consome no mínimo 10,1 ampere, não pode vir com o plug de 10 amperes, tem que vir com o plug de 20. Aí, na instalação elétrica, tem que ser o plug de 20 amperes, ou plug não, a tomada de 20 amperes, que é chamado de tomada de uso exclusivo. Então, no projeto elétrico, quando a gente vai fazer o projeto, a gente sabe que vai consumir mais aquela tomada. Então, não é uma tomada de 10 amperes que uma está ligada na outra. Você faz uma ligação específica para aquela tomada. E um detalhe interessante, pegando carona, é que na Ilume, as tomadas de 20 amperes, elas recebem o plug de 10. Um plug de 10 amperes ele tem 4 milímetros. O de 20 tem 4,8 milímetros. Por que é importante essa observação? Porque existem algumas marcas que você vai colocar o plug de 10 numa tomada de 20, porém vai haver uma folga. Eu, nos vídeos que eu já gravei aqui na Bartolfil, já demonstrei isso, que não vai ter essa folga. Ou seja, graças ao terminal em latão, né, um latão resistente, de boa qualidade, né, ele consegue travar o pino, mesmo ele sendo de 4 milímetros, na tomada de 20, de forma que dê segurança, estabilidade e fica uma coisa bem conectada. E ligar o plug de 10 amperes na tomada de 20 é correto, porque quem fez o projeto elétrico, prevendo tomada de 20 amperes, prevê o consumo maior. Se você chegar com um plug de 10 amperes, o consumo é menor. Não tem problema, porque ele foi previsto para uma corrente elétrica maior. Então isso é corretíssimo. Inclusive eu fiz muito disso no meu apartamento. Eu coloquei muitas tomadas de 20 amperes, principalmente na área da cozinha, porque a maioria dos eletrodomésticos usa o 20 amperes. Só que, como eu sabia que a Ilume tinha essa linha que consegue usar o de 10 no de 20, eu coloquei Ilume e consigo ligar tanto 10 quanto 20 amperes lá. Inclusive, você confessou para mim que usou a linha modular, que foi uma excelente escolha, porque mais para frente, caso você tenha necessidade de fazer alguma troca ali, você não precisa trocar o conjunto todo. Basta você substituir apenas o módulo, ou de tomada, ou de interruptor, retirar e colocar uma tampa cega, ou seja, você vai ter facilidade na instalação. Sim. Então, por lá teve planejamento, né? Teve, com certeza. Sim, agora uma dúvida, teve projeto elétrico? Eu não, assim, teve porque foi comprado em uma construtora, só que teve alguns erros de mão de obra, que hoje é um grande problema, né? Então, eu chamei o eletricista e refiz alguns passos lá, tanto a troca de fio, fiz a troca de fio por minha conta, justamente para ter segurança. Perfeito. E a gente sabe que isso é um problema também, né? Assim, no geral, a gente falando aqui, vocês entendem muito do assunto, vocês trabalham com os produtos, às vezes o consumidor que vai comprar não entende, aí acaba comprando errado. Qual a importância, então, do representante, do lojista, aprender sobre isso para passar a informação certa na hora de vender? Olha, eu acho que o lojista ele precisa ter a informação do que é bom, da marca boa, da marca que o consumidor gosta de comprar. Porque como o vendedor, o lojista é o especialista para a venda, então ele não pode colocar produtos de baixa qualidade ou até produtos fora de norma na sua loja. Em fios e cabos tem muito isso. Lojistas colocando produto de qualidade muito inferior e produtos que, como eu falei antes, não servem, mas colocam como uma segunda linha. E isso não é legal. A Bartolfil tem feito um trabalho interessante nesse ponto, que ela tem tornado a sua força de venda, os seus representantes distribuídos Brasil afora, como treinadores, pessoas que formam o lojista. Quantas vezes, isso é gostoso para a gente também que representa a marca da indústria, chega numa reunião, numa convenção na própria CNV da Bartolfil, todos os anos, você passa uma informação para o RCA, ele olha para você e fala assim, eu não sabia disso, vou arrebentar de vender. Quando é um cara do Nordeste, rapaz, é sério isso? É. Mas vou arrebentar de vender. Isso é interessante, isso dá um gosto, isso dá um prazer, isso dá uma alegria na gente, sensacional. É quando, por exemplo, na minha área, eu explico dos monoblocos da Ilume, eu falo da diferenciação das linhas, ele nasceu, tenho certeza que ele explica a diferença das bitolas, já senti tudo isso. Né? É muito bacana isso. Então, assim, essa formação do lojista hoje, essa ponta, é uma ponta que a Bartolfil tem feito como
atacado, através da sua força de vendas, que é bem treinada por nós que chegamos nas convenções, nos treinamentos. Só eu, por exemplo, participo de treinamento aqui, já tem cerca de 16 anos, né? É muito tempo. E eu vejo essas reações e é isso que alimenta o trabalho para que a peteca não caia, ou seja, para que a gente continue trazendo informação e no ano seguinte sempre tem uma novidade, né? Não é sempre a mesma coisa, né? Sempre está trazendo uma novidade para o vendedor levar para o lojista e o lojista está sabendo daquela informação na ponta. Então a gente apontou aqui como erro, né? Escolha errada no início, falta de planejamento, economia mal feita, ausência de orientação, tudo isso pode gerar problema, né? Numa obra, é onde normalmente está o princípio da falha. O princípio, porque lá na frente você pode descobrir muita coisa errada. E aí vocês têm alguns exemplos, alguns casos para contar para a gente, alguma situação? Eu tive uma experiência interessante, eu já contei isso até em treinamento com vendedores, né? Um produto de abrir pedido, plafond. Mas plafond vende muito. Para o nosso espectador que está acompanhando aí ter noção do que é um plafond numa venda, imagine que uma casa tenha 6 cômodos. 6 cômodos, 6 plafonds. O plafond é aquela pecinha onde você vai estar colocando a lâmpada, né? E hoje em dia tem uma gama de plafonds no mercado que tem uma variação de preço que passa de 300%. Você tem plafond que chega a custar R$ 1,50 e tem plafond que chega a custar R$ 5,00. E aconteceu uma situação, e quem me contou foi um representante, colega, que representa lâmpada, uma marca famosa de lâmpada, que inclusive está aqui na Bartolfil. Que o camarada comprou a lâmpada, levou e instalou no plafond, e a lâmpada, quando ela não queimava rápido, ela ficava parecendo um estrobo de boate. Vocês já viram aquela luzinha que fica piscando assim, ó, e o cara fica cego. Não prestava. E ele falando. Acha que é espírito. E ele xingando. E ele xingando a lâmpada, reclamando, essa lâmpada não presta. Trocava a lâmpada, não dá, levava no depósito, voltava com outra, colocava o mesmo problema. Aí ele resolveu trocar o plafond. E aí resolveu o problema. O problema era onde? No plafond. E por que o plafond dá esse tipo de problema, né? Lembra que eu falei que tem uma variedade de marcas? Só que muitos desses plafonds, para ter preço, para ficar mais barato, eles diminuem o latão, né? Aquela rosca ali é em latão. Então, quanto menos latão, mais barato é o plafond. Porém, o contato com a lâmpada é muito pouco. A lâmpada não dava nem 2 voltas. Então, o que acontecia? Por mau contato, ou a lâmpada queimava ou ela tinha mau funcionamento. Exatamente. No mercado, existe cabo de alumínio cobreado. Fios de alumínio no lugar do cobre, mas com a cor do cobre. Então, quando a pessoa decapa, ela olha a cor do cobre. Só que o alumínio ele custa 20% do preço do cobre. Por isso que ele é mais barato. Só que o alumínio ele conduz muito menos energia que o cobre. E o maior problema, corrosão galvânica. O alumínio é incompatível com cobre. Se você ligar cobre com alumínio, tem umidade do ar e corrente elétrica, em poucos meses não tem contato elétrico e começa a falhar a conexão elétrica. A grande preocupação minha e da minha esposa quando a gente entrou no nosso apartamento foi a primeira coisa, é verificar a instalação elétrica para ver justamente se os fios eram cobreados ou se era de cobre. Cobreado. Se era alumínio cobreado ou se era de cobre. Por quê? A gente já fez diversos treinamentos com você e sempre você bate nessa tecla do fio ser dentro da norma. A gente chamou o eletricista, ele verificou pra gente que realmente era um fio dentro da norma. Era de cobre. A gente já ficou mais tranquilo. Igual, o que estava errado realmente foi a parte de mão de obra, que ao invés de colocar um barramento, alguma coisa assim, para colocar os fios certinhos, eles pegaram o fio, juntou 3, 4 fios juntos e passou fita isolante. Em alguns casos começou a esquentar, o isolamento da fita começou a derreter e deu problema. A gente não esperou acontecer isso porque eletricidade é uma coisa muito séria. Eu digo o seguinte, se você tem um bom projeto elétrico, bons materiais elétricos e boa mão de obra, teu risco é 0. Não tem risco de incêndio, não tem. O problema é quando tem as falhas. Sim. Você quer um exemplo interessante que eu tenho comentado com
com o pessoal da Bartolfio sempre que tem reunião com os RCAs, é a questão das extensões, que é totalmente ligada aqui ao colega Darcy, ele vai poder atestar que o que eu estou falando é verdade. O mercado de extensões hoje também tem uma variação de preço absurda, justamente pela questão do fio, porque o que é uma extensão? É uma tomada em bar, que compõe ali cerca de no máximo 25% do preço da extensão, o que sobra é preço de fio. Fio é cobre é commodity, a Ilume produz fio não para comercializar o fio, né? Nós não somos concorrentes, a Ilume produz o fio para colocar nas extensões que ela fabrica, né? Que a gente tem aqui na Bartolfio, ou seja, todos os nossos fios são normatizados, são fios de 0,75 milímetros, só que você tem uma extensão com a mesma metragem de fio aí no mercado, que tem um preço às vezes bem mais barato, 10% mais barato, que quando você vai entender a composição da extensão, se você colocar para medir, o fio também está dando 0,75. Mas se você pesar o fio, você vai ver que ali dentro não tem a mesma quantidade de cobre. Se você decapar o fio, você vai ver que não tem, vamos dizer assim, as mesmas quantidades de perninhas de cobre. É o famoso cabo desbitolado. Usa um cabo desbitolado para fazer extensão. Esse é um termo muito comum no mercado de vendas de fio, que é o fio desbitolado. E aí encontra mesmo, cada extensão nas lojinhas assim. Exatamente. Mas quando você pega no fio, o fio está mole, ele está bem mais maleável do que aquele fio que tem a quantidade de cobre correta. E quando você liga na tomada, você percebe que aquele fio ali aquece. O risco de incêndio, não só incêndio, mas, por exemplo, você perder ali um notebook que você ligou, que custa, sei lá, 5, 7 mil reais, né? Hoje em dia tem notebook que chega a 18 mil reais. Estou dando só um exemplo de um equipamento que você pode perder por causa daquilo que você citou, Alex, a famosa economia porca, né? Exatamente. Então isso é interessante. Acho que numa obra, no geral, né, a gente corre muitos riscos se a gente não escolhe os produtos certos, as soluções certas, né? E ali dentro de uma casa, de um prédio, tem vidas. Mas acho que pensando na parte elétrica, é ainda mais grave escolher alguma coisa errada. Porque o risco de incêndio, de perder as coisas e a vida... E a elétrica é no final. Muitas vezes, chega no final da obra, as pessoas não têm dinheiro. Precisa economizar. Aí agora eu preciso economizar. E aí essa hora... economizar no lugar errado. É que não vale a pena. Exatamente. Que não vale a pena. De repente, um lustre vai custar o preço de todas as tomadas e interruptores de qualidade. Com certeza. Né? E a pessoa gasta em um lustre o que poderia gastar na instalação elétrica. Quando eu falo em fazer uma instalação bem feita, é porque a instalação ela tem uma longa vida útil. Sim. Você não coloca um cabo para trocar daqui a 10, 15 anos, não. É para ficar décadas. Tomada, interruptor, a mesma coisa, né? Exatamente. Por exemplo, quando você vai fazer seu quarto, né, a construção do quarto, você planeja colocar uma determinada quantidade de tomadas. Alguns colocam apenas uma tomada, aí ele tem ali para ligar uma TV, ele tem que ligar ali um notebook, ele tem que ligar ali outros equipamentos, aí ele costuma usar o famoso pino T3 saídas, o Benjamin, ele faz a ligação ali, ele poderia ter mais uma tomada, mas ele não colocou, e aí ele coloca em risco todos aqueles equipamentos. Eu costumo dizer que segurança não aceita atalhos. É muito ruim uma casa com pouca tomada, né? Rapaz, eu espalhei tomada para tudo quanto é canto da minha casa. Coloquei modular com 3, coloquei com 2, coloquei alguns pontos com 1 só, mas tomada que não falta. De ter e tem um detalhe, muitas vezes a pessoa tem lá a tomada de 10 amperes e ela usa o adaptador para plug de 20. Daqui a um tempo vai derreter a tomada. Por quê? Porque a tomada de 10 amperes foi fabricada para trabalhar até 10 amperes. E a pessoa coloca um adaptador que já é de baixa qualidade, porque não é previsto na instalação elétrica aquele adaptador, não é previsto pelo Inmetro, por exemplo, e a pessoa liga o adaptador. Aí esse adaptador vai esquentar a tomada. Aconteceu com minha mãe. E vai derreter a tomada. O problema não é a qualidade da tomada. Foi o uso indevido do adaptador de plug de 20 amperes para tomada de 10. Tem muita reclamação nesse sentido? Uma pergunta muito comum
que chega para mim nas reuniões é o seguinte: existe um adaptador que você coloca um pino de 20 e ele entra na tomada de 10, ou vice-versa, né? Eu consigo colocar de 10 e 20, uma coisa assim, né? Para ligar um secador que o pino é de 20 amperes, uma tomadinha de 10 do banheiro, para mim não ter que trocar a tomada. Não existe. Não existe sim. Existe, eu vi. Eu fui lá em tal local, tem. É o famoso Bob Esponja, né? Ele é apelidado de Bob Esponja, olha o nome. Nosso amigo do mar, ele consegue converter tudo para tudo, né? Consegue converter abacaxi em uva, ele faz esse tipo de conversão, mas ele não está dentro da norma. A legislação do Inmetro, através da norma 14136, estabelece que tudo que entra 10 amperes tem que sair 10 amperes. Por exemplo, uma extensão, se a tomada dela for de 10, o plug vai ser de 10. Se ela for de 20, o plug vai ser de 20. Agora, ela não pode entrar 10 amperes e sair 20, assim como ela não pode entrar 2P mais T e sair bipolar, porque aí ela fere a norma. Existe, mas é um produto sem metro, se a fiscalização bater, leva embora. Sim. E vai dar problema. E o projeto elétrico prevê tudo isso. Às vezes a gente fala, é só legislação? Não, está no projeto elétrico. E tem uma sintonia do projeto elétrico com esses produtos normatizados pelo Inmetro. O Inmetro não faz nada aleatório, tem fundamento técnico. Pessoal que trabalha com esses produtos, com essas soluções, então lembre-se sempre de ter projeto, de falar com as pessoas que precisam do projeto elétrico. Mas é igual você falou, muitas vezes a instalação é antiga e tipo assim, eu pego, por exemplo, a casa da minha mãe. Antigamente não tinha condição. Não tinha, quem conseguia fazer um projeto elétrico era quem tinha mais dinheiro. E eu lembro na minha infância que a instalação elétrica da casa era telhado, né? Então era toda exposta. E era fio paralelo, aqueles fios... É o cordão paralelo. Fininho, que ligava na casa inteira. Chegou um tempo mais recente que minha mãe precisou trocar a instalação de lá, porque começou a fechar curto toda vez que ligava a televisão e o chuveiro junto. Essa semana passada, ela me mandou mensagem falando justamente sobre essa questão do 20 converter para 10. Ela me mandou mensagem no WhatsApp, tá assim: meu filho, minha airfryer queimou, você acredita? Aí eu, mas o que aconteceu, mãe? Ai, eu liguei na tomada e derreteu até o cabo, parou de funcionar do nada. Aí eu tô assim, mas só tava ligando com T, tava ligando com Benjamin? Aí ela, é assim que liga. Eu, não, mãe, eu não te falei que tinha que trocar o interruptor a tomada da cozinha para poder ligar a airfryer, que é de 20 amperes? Aí ela, eu nem lembrei disso, que eu não entendo nada disso, eu só coloquei e liguei. Que acontece muito, né? Queimou. O Brasil é muito grande, tem muitas mazelas. Você falou da questão assim, que tem muita gente que não tem condição, não tinha condição de fazer um projeto elétrico. Até hoje, eu sou natural de uma região do Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais, né? E lá o pessoal tem muita questão de carência, baixa renda. Eu convivi em casas onde os fios eles não eram por dentro da parede, eles não eram embutidos, eles eram sobrepor esse fio paralelo que você falou, aquele fiozinho duplo paralelo, preso por presilhas que vinham naqueles pacotinhos com prego, a presilha. Você lembra disso? Minha casa era assim. Aí ele subia, como a casa não tinha forro, ele corria por cima da parede e ia pro próximo cômodo, até chegar na casa toda. A tomadinha redonda sobrepor também, cinza, que a gente vende até hoje. Ela era usada dentro de casa como fonte principal de energia, né? Ou seja, era uma instalação bem capenga, e sem né? contar quando você pregava ela na parede, a parede era ruim, o prego saía e deixava ela pendurada. Aí você ia ligar, você tinha que segurar, entre tomar o choque e ligar a tomada. Só que no passado, tudo isso era menos crítico, porque não existia o plug de 20 amperes. Por exemplo, um chuveiro da Lorenzetti, o Tradição, na década de 70, tinha em torno de 2.000 watts apenas. Por isso que quem é mais velho sabe que no inverno a gente tinha que abrir muito pouca água, porque senão não esquentava. Independente do chuveiro, o chuveiro era grande, mas não esquentava, porque era de pouca potência elétrica. Hoje, qualquer chuveiro é normal, 7.500 watts em 220 volts. Por pouco que não tem ninguém aqui para contar a história, porque ia pegar fogo de de choque tudo. que a gente tomava no chuveiro para ligar ele. E outra, era normal numa cozinha ter uma tomada próxima da pia, para liquidificador, batedeira, e a tomada da geladeira, só, mais nada.
Olha quanta coisa a gente tem na Que bom geladeira que hoje, né? Tudo mudou, A vida gente tem tá mais fácil. exatamente e soluções aí de confiança pra gente Sim. escolher, né? Na hora de comprar, principalmente pra casa da gente. Então, gente, pra finalizar, assim, tem muito assunto bacana que eu acho que a gente conseguiria trazer aqui ainda, mas pra finalizar, a gente sabe que assim como numa obra, num negócio, nada funciona sozinho. E a gente tem conexões aqui, como Ilume e Sil, pra provar isso. Numa loja, o que sustenta uma loja de verdade? Como que a gente organiza, disponibiliza esses produtos aí pra gente conseguir vender uma solução completa? Tá, eu como engenheiro, como consumidor de uma loja, eu não vejo sentido faltar produto. Não tem sentido faltar seção nominal, faltar uma opção de cores para instalação. Então é no mínimo 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, no mínimo. E pensando em produto, ter o cabo flexível 750 volts, que são os cabos que vão dentro do eletroduto, e também cabo para ligação de padrão da concessionária da região. Qual? Não sei, depende de cada região, é regra da concessionária da região, que pode ser um cabo 750 volts, pode ser um cabo 1kV, aí vai da região de cada loja. E eu imagino que para tomadas, interruptores, todos esses produtos que você comercializa, deve ser igual, porque se você vai comprar a mesma marca para a tua construção inteira, você não vai querer ficar comprando um pouco disso, um pouco daquilo, não é isso? Eu faço minhas as palavras do colega Dacio e complemento. O que sustenta uma loja é mix. É um mix completo porque o eletricista, o consumidor final, ele não quer ir numa loja hoje fazer a compra, por exemplo, de uma tomada e comprar um interruptor porque ele é triplo ou por ele ser three-way, o paralelo, amanhã ou em outra cidade. Sim. É aí que entra o trabalho do atacado. Por quê? A Bartolfil ela costuma trabalhar com marcas que possuem mix completo. O mix da Bartolfil, dentro dessas marcas, ele está bem completo. Muitas vezes o lojista ele não tem condição de fazer a compra direto de fábrica, ou por questão de pedido mínimo, questão de volume que ele precisa ter. É aí que ele consegue ter as várias bitolas de fio da Sil. É aí que ele consegue ter uma linha i9, por exemplo, que é uma linha modular da Ilume, toda completinha para ele atender e o eletricista não sair da loja e ter que ir lá em outra cidade, ou ter que ir lá em outro bairro, ou ter que sair do bairro para ir para o centro da cidade, complementar o projeto dele para fazer a instalação. Ou seja, o que sustenta hoje o varejo é mix. E esse mix completo ele consegue ter através do trabalho do atacado, porque muitas vezes são pequenas lojas, são lojas de pequeno e médio porte, né, que depende do atacado para ter esse mix completo. E esse mix, estando completo, é um elo que também valoriza muito o trabalho da equipe de vendas, da força de vendas. Por quê? Trabalho com mix completo quer dizer fidelização. Você fideliza o seu cliente. Ele vai estar sempre te procurando. Dificilmente ele vai buscar beber em outra fonte. Então, é venda garantida, é mais faturamento. Tanto para o lojista, ele não vai perder negócio, e ele vai estar agradando a gregos e troianos, ou seja, o eletricista, o consumidor final, vai ter o produto que ele está precisando ali na ponta do balcão sempre. Ou seja, é mix que garante aí uma loja forte e com venda lá em cima. Perfeito. E só complementando, aí que está o papel do atacado. Tem pessoas que vão abrir uma loja, elas acham que o caminho dela é a indústria. E não é. Dependendo do tamanho, para manter esse mix, é o atacado. Esse que é o papel do atacado. Quem mantém estoque não é o fabricante. Quem mantém estoque é a revenda. A revenda pode ser uma grande loja ou o atacado, que vai atender todo esse mercado, e esse pequeno lojista, ele sempre vai ter todo o mix que ele precisar. Por isso que estão conectados aí, Ilume, Sil e Bartolfil. É isso que eu já ia falar também, só para finalizar realmente. Finalizando. Que normalmente o pequeno lojista, talvez ele não tenha a condição de ter um estoque muito grande de produto, mas ele tem o atacado para abastecer ele quando ele precisa. Sim, e o cliente dele nem vai saber disso. Exatamente. Para o cliente dele, ele tem tudo.
Exatamente. Ele tem que ter ali para vender na hora que o cliente precisa, mas ele não precisa ter um estoque exagerado que vai deixar dinheiro parado. Exatamente. Perfeito. Conhecimento completo, como sempre. Sempre que a gente lembra de produtos aí ligados à construção, a gente lembra de vocês, como o Alex comentou. Então, mais uma vez, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade, por essa troca sempre que a gente se encontra. Obrigado pelo convite. Obrigado, gente. Prazer. Valeu, Alex. Até a Vamos fazer próxima. um brinde aqui, que já é tradição, para finalizar o nosso bate-papo. Tchim, tchim. Obrigada.